Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 está escrito assim: Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita azeite em todo aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Vamos ler juntos? Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Amém? Vamos adorar a Deus aqui. Quantos querem ser usados por Deus? Temos um conceito que usado por Deus é só quem está pregando. Nossos irmãos que cantaram com unção e com graça, né? O casal, pastor Joelso e a sua esposa, que louvou a Deus, irmã Michele. Mas você sentado aí, você está sendo usado por Deus. Enquanto um canta, alguém ministra, você interceda, né? Você manifesta a Deus, que conhece o nosso verdadeiro sentimento, o seu desejo, o seu prazer de estar aqui. E você que está nos assistindo, não nos assista como se fosse uma live. Isso é um culto de adoração a Deus, e Deus tem uma grande bênção. Em um dos cultos que houve aqui, Deus visitou muitas pessoas. Testemunhos poderosos, né? Estão registrados no meu contato privativo. Coisas que, quando os irmãos vão ler, os irmãos vão ver o que é que Deus faz. Então, nos ajude a adorar a Deus, e peça a Deus agora algo mais para a sua vida. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero. Para isso eu preciso porção dobrada do seu Espírito. Eu quero sobre a minha vida. Você que está em casa, louve a Deus conosco. Porção dobrada do seu Espírito. Eu quero sobre a minha vida. Eu quero dons do Espírito. Aleluia! Dons do Espírito, dons que promove a glória. Aleluia! Dons que edifica a igreja de Deus. Diga: eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero. Quantos querem? Levante as mãos. Eu quero ser usado por Deus. Tome assento, meus amados. Glória a Deus.
Acabamos de fazer uma leitura que ela tem um espaço amplo entre o leitor da palavra, o leitor da Bíblia. E esse texto, ele está colocando em um cenário onde Deus, através de Eliseu, faz um grande milagre na vida de uma mulher. O texto que acabamos de ler, ele gera assim uma indagação, uma pergunta, né? Perceba que só conseguimos entender o que Eliseu fala no versículo de número 4, de 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, quando, de forma mais cuidadosa, penetramos no texto e no contexto dessa leitura bíblica. O que está acontecendo, primeiro aqui, é que uma mulher já vivendo dias difíceis na sua vida, pois ela havia perdido o seu marido, o texto já diz que é uma viúva, e ela agora também está vivendo uma situação que está lhe trazendo uma angústia, que está lhe trazendo um sofrimento ainda mais, potencializando ainda mais o sofrimento, a dor que ela já sente pela perda do seu marido. O que está acontecendo é que depois da morte do marido desta mulher, ele deixou saudade, mas ele deixou também uma dívida, ele deixou um legado de uma grande dívida para ela pagar. Claro, ela não teve condições de pagar esta dívida. E pelo contrato feito com o credor, dentro de um determinado tempo, essa dívida não sendo quitada, o credor fazia uso de um direito de, vamos colocar aqui, pela dívida, no caso, ela que tinha 2 filhos, esses 2 filhos trabalhariam durante 7 anos, de forma gratuita, para que essa dívida então fosse quitada. Caso isso não acontecesse, essa dívida só ia aumentando, juros em cima de juros. Mas agora o credor não quer esperar mais. O credor, ele esgota a sua paciência e ele dá a ela então um ultimato, ele dá a ela um prazo para quitar esta dívida. E esse prazo, ela manifesta, está manifestado nas suas palavras, no capítulo de número 4, acompanhe na sua Bíblia. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, ela estava numa ordem, numa contagem regressiva. Ou pagava a dívida, ou a sua dor ia aumentar. Porque ela passaria 7 anos sem ver os seus filhos. E os seus filhos prestando um serviço gratuitamente, no bom sentido, sem nenhuma remuneração, justamente para pagar essa dívida que já durava muito tempo. Amém? Então, olha o que Deus faz para socorrer aquela mulher. Eu volto a tocar num assunto que nós precisamos crer nos 66 livros da Bíblia e crer que todos os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Somos nós que, por conhecer alguns versículos ou termos uma relação mais íntima com alguns
texto, como alguns livros bíblicos, usamos mais esses livros para atender os nossos momentos de ansiedade e acabamos então anulando, acabamos com o passar do tempo não compreendendo que Deus fala nos 66 livros da Bíblia Sagrada. E não é somente naquele versículo que destacamos, que damos ênfase por gostar ou por nos atrair. Quando lemos um texto, já no seu cabeçalho, na sua introdução, Deus, Ele já começa a falar conosco. E aqui, já começamos a entender que esse Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Já começamos a compreender algo bem diferente do que quase sempre ouvimos e quase sempre somos orientados quando se trata de alcançar um favor de Deus. Quantos entenderam até aqui? Levante as suas mãos. Somos muito orientados quando estamos em busca de um favor de Deus, de um milagre, de uma cura, de uma intervenção de Deus. As pessoas passam uma lista, um critério tão difícil, que muitos de nós ou desiste, ou se continua buscando, na verdade, por buscar, porque não acredita que pode ser contemplado naquilo que deseja o seu coração, mediante a todos os critérios que são colocados, a todos os protocolos que são estabelecidos para se alcançar um favor de Deus. Já começamos a entender que esta mulher, ela não está no reino de Judá. Esta mulher, ela está morando, ela está habitando no reino norte. E o que isto muda? Isto muda toda a percepção, isto muda toda a visão religiosa acerca tanto das pessoas que necessitam de Deus e da forma como Deus se relaciona com aqueles que buscam a sua face. Glória a Deus. O reino norte, ele estava em conflito com o reino sul. Depois da morte de Salomão, houve uma separação, houve uma divisão. Jeroboão não aceitou a proposta política de governo de Roboão, filho de Salomão. Então ele toma uma posição, ele se torna o primeiro inimigo de Roboão, filho de Salomão. Então ele separa-se do reino de Judá e cria então o reino norte. E com Jeroboão vai 10 tribos. No reino norte tem 10 tribos, no reino sul tem 2 tribos e no reino norte tem 10 tribos. E esta mulher está em um ambiente que os irmãos que estavam no reino sul, os judeus que estavam no reino sul, eles não consideravam os irmãos que estavam no reino norte. Quantos entenderam? Digo amém. Eles não consideravam, eles desprezavam as pessoas que estavam no reino norte. Todas as pessoas que estavam no reino norte eram tratadas como excluídas de Deus, amaldiçoadas. Você lê no livro de João, quando João ele faz uma observação, ele de forma resumida, mas ele coloca um conflito que há entre judeus e samaritanos. Eles não se falavam, não tinha contato, não tinha uma relação entre esses dois grupos, porque o grupo de Judá dizia: nós somos o povo de Deus, e olhava para o reino norte e dizia: eles são amaldiçoados.
aqueles que estavam no reino norte, convencidos que não tinham uma atenção de Deus para as suas vidas, entraram pelo caminho da idolatria. Eles mergulharam na idolatria. Eles criaram tudo que tinha no reino de Judá, eles criaram no reino norte, e Jeroboão, rei do reino norte, impediu todos os nossos irmãos do reino norte a se unir com o reino sul. É muito importante você entender isso aí, porque Deus, Ele não faz parte desta briga religiosa. Quantos agradecem a Deus por isso? Aqui na terra, nós somos separados por instituição, que são registradas, cada uma com o seu CNPJ. E piora a situação quando o sistema religioso, ele quer determinar quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Pior do que uma separação necessária, administrativa, para que cada igreja ela desenvolva o seu trabalho, é quando a separação ela entra no âmbito espiritual, aonde algumas igrejas são desprezadas, ou algumas pessoas elas são olhadas como pessoas excluídas de Deus e da sua presença, pessoas que não fazem parte do alcance do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Mas olha o que está acontecendo aqui. Deus está contrariando o sistema de Judá. Amém? Deus está na contramão de Jeroboão. Aleluia. Deus está fazendo algo totalmente diferente. Deus está agindo de uma forma que jamais Judá gostaria que Deus agisse. Tudo que Judá queria, tudo que o reino de Judá queria, era que o reino norte fosse fulminado. Tudo que o reino de Judá queria é que Deus provasse que o reino norte era um reino sem a sua presença. Mas eles se esqueceram que Deus não é Deus de placa. Deus é Deus de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele antes de agir, Ele não faz um levantamento. Ele não levanta a certidão negativa para saber se você merece ou não a sua bênção. Quando você recorre a Deus, e quando o que você precisa, só Deus pode te dar, Deus não faz uma reunião, Deus não coloca você numa sabatina, para depois decidir, se você está aprovado ou não. Quantos entendem isso? Digo amém. Porque a minha intenção é que você compreenda a palavra de Deus. A minha intenção é que você nesta noite compreenda que Deus não faz acepção de pessoas. E olha o que Deus está fazendo. Deus está mandando um profeta lá no reino norte. Deus diz para Eliseu: vai lá no reino norte. Para os judeus, eles estão desprezados. Para os judeus, eles são o povo excluído. Eles entendem que eu abandonei esse povo, que eu virei as costas para o reino norte. Mas para provar para o reino norte que eu sou um Deus de todos, que eu sou um Deus que não me limito a um espaço, a um perímetro geográfico. Eliseu, vai no reino norte. Tem alguém no reino norte precisando da minha presença. Oh, aleluia! E lá vai Eliseu, sem entender. O próprio Eliseu está um pouco pensativo. Como pode Deus me enviar no reino norte, diante desse conflito, diante desta barreira, diante de toda esta polêmica religiosa? Como Deus me manda? Mas logo ele entende,
o porquê Deus havia enviado ele no Reino Norte. Porque quando uma mulher que depois de muito tempo e também se sentindo abandonada, se achando também sem condição de receber o favor de Deus, ela reconhece o homem de Deus. Ela tinha visto Eliseu lá no Reino Sul, e quando ela vê Eliseu, ela brada e diz: oh, homem de Deus, né? Eu estou aqui parafraseando, que bom revê-lo, aleluia. E Eliseu diz: o que eu posso fazer? E ela começa a contar então toda a sua história, que está narrada no versículo 4 e o versículo 1. Meus irmãos, eu quero me dirigir, se não for a você que está dentro desse templo, que eu creio que está também, eu quero me dirigir a todos que estão ouvindo esta mensagem e a todos quantos vão ouvir esta mensagem. Tire Deus desta briga religiosa, tire Deus desta política ministerial. Deus é um Deus que o seu amor, não temos como mensurar o amor de Deus. E nesta noite eu não estou ministrando para quem está no Reino Sul, eu estou sendo usado por Deus, e serei durante esses minutos usado para aqueles que estão no Reino Norte, para aqueles que estão dizendo: Senhor, eu não mereço a tua bênção, Senhor, eu não oro tanto, Senhor, eu quero orar, eu quero melhorar, eu quero ser perfeito, eu quero andar, mas não consigo, eu tento, mas não dou continuidade, eu faço um propósito, mas não consigo cumprir, eu faço um voto, mas eu quebro. Ei, Deus vai te visitar nesta noite, Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar você aonde você estiver. E aos que estão aqui nesta noite, levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Entenda o que estou falando. Tem dentro de nós algumas coisas que nos confundem. Uma parte nossa está bem, uma parte nossa crê, uma parte de nós diz assim: não, Deus vai me abençoar. Mas em todo ser humano tem um Reino Norte, em todo ser humano tem um sentimento de dúvida. Ao mesmo tempo que você diz: não, Deus vai me abençoar, tem uma outra parte que diz: será que Deus vai me abençoar? Ao mesmo tempo que você diz: hoje o culto vai ser diferente e Deus vai fazer algo grande na minha vida, tem uma parte que diz assim: você não merece, você não é digno. Esta parte eu quero colocar ela nesta mensagem como a figura do Reino Norte. Você não vai ser curado nesta noite porque você merece. Você não vai ser tocado nesta noite simplesmente porque você hoje passou um dia e entende que este dia foi tão bom para você, que Deus vai, nesta noite, Deus não vai te negar o favor. Mais uma vez eu digo, essa outra parte que está dizendo para você que você não merece, que você não é digno, ela está sendo alimentada por Satanás. Mas o Espírito de Deus aqui nesta noite, ele diz: você tem uma oportunidade de receber uma grande vitória de Deus. Você não pode tocar nas pessoas, mas somente olhe para alguém, pega o seu dedo e diga para ele: você é digno do milagre nesta noite. Mais uma vez, você é digno de um milagre nesta noite. Mais uma vez, você é digno de um milagre nesta noite. Você é digno de um milagre nesta noite. Olha então o que acontece. Eliseu diz: mulher, o que é que você tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada. O autoestima daquela mulher está tão baixa, que ela diz: a tua serva não tem nada. Ela mesmo se contradiz: senão uma pequena botija de azeite. Então Eliseu diz: encontrei o começo de um grande milagre na sua vida.
encontrei, identifiquei por onde Deus vai começar esse milagre. Então preste atenção, que Eliseu diz a esta mulher: pegue essa pequena botija de azeite, empreste vaso emprestado de todos os seus vizinhos, peça vaso emprestado e não peça pouco, peça muito, e depois entre, feche a porta e deita o pouquinho de azeite que está na botija em todo aqueles vasos. Coloque ele numa posição e pegue a botija de azeite e vai deitando azeite em todos eles. Porém, o que estiver cheio, você deixe ele à parte, você separa. Logo que nós ouvimos, logo que lemos este versículo, temos dificuldade para entender o que Eliseu está falando. Eliseu está orientando aquela mulher que ela tem que fazer algo difícil, porque ela precisava ser uma pessoa de um bom relacionamento, porque para pegar vaso de todos emprestado, então ela tinha que ter um bom relacionamento. E ela provou que era uma mulher, apesar de todos os seus problemas, ela era uma pessoa de um bom relacionamento, que todos os seus vizinhos emprestaram os vasos. Mas agora Eliseu diz: você reúna os vasos, porém haverá 2 tipos de vaso dentro da sua casa. Vá deitando azeite em todos eles, mas você vai perceber que uma quantidade de vaso vai receber o azeite, mas não vai se encher. Porém, há uma outra quantidade de vaso que vai receber o azeite e vai se encher. Quantos entenderam? Digo amém. E estes que forem cheios, você separa. É muito importante entender que Deus, por intermédio de Eliseu, orienta aquela mulher de 2 coisas. Todos os vasos serão úteis, mas apenas alguns vai atender a sua finalidade. Quando Eliseu trata isto com essa mulher, aquela mulher então entra com seus filhos e fecha a porta. Quando aquela mulher fecha a porta com aquela pequena botija de azeite, ela começa então a deitar o azeite. Diga: que fé! Deus seja louvado. Uma quantidade insignificante para tantos azeites, para muitos vasos, mas ela começa a fazer o que o homem de Deus havia orientado. E ela percebe então que realmente alguns vasos se encheu e outros apenas só recebeu o azeite. E os que estavam cheios, então ela foi separando. A grande indagação: o que é que Eliseu quer fazer? Eliseu está atendendo 2 necessidades daquela mulher. Ela tem uma dívida. Ela tem uma dívida e ela está em iminência de perder os seus 2 filhos por conta da dívida. É como se fosse hoje e no amanhecer da segunda-feira o credor estaria na sua porta. Nesse momento então, essa mulher, no dia anterior, ela está fazendo todo esse processo, ela está sendo orientada pelo profeta Eliseu. E no versículo de número 4, eu quero que você leia em nome do Senhor Jesus, aleluia. E sucedeu cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vende o azeite e paga a sua dívida. Está aí na sua Bíblia, ponto e vírgula. Ponto e vírgula é o que está aí na sua Bíblia. Significa que tem algo para acontecer, tem algo mais. Antes do ponto e vírgula,
o vaso que está em cenário, o vaso que está sendo usado pela mulher para pagar a dívida, não foram os vasos cheios, foram apenas os vasos que o azeite entrou dentro deles. Foram vasos que receberam o azeite, mas por algum motivo esses vasos não foram cheios. Não posso lhe explicar o porquê, mas Eliseu dá ênfase dizendo: os cheios você separe. O que Eliseu está tratando aqui? Eliseu primeiro está atendendo a necessidade imediata daquela mulher. Quando aquela mulher vende os vasos que têm o azeite, só com aqueles vasos que não havia sido cheio, mas que tinha azeite, ela pagou todas as suas dívidas. Pagou as suas dívidas e paralisou a ação do credor. Quantos entendem? Digam amém. Só com os vasos que não havia sido cheio, ela pagou as dívidas. E ela impediu a ação do credor contra os seus 2 filhos. Mas perceba que quando ela pede para que Eliseu faça alguma coisa, ela unicamente está preocupada com a dívida. A única coisa que esta mulher não quer é perder os seus 2 filhos. E nesse momento então, a sua preocupação, o seu desespero está resolvido. Quantos entenderam? Digo amém. Se você precisa pagar uma dívida, e sua dívida tem um determinado valor, e alguém chega com o cheque e diz: olha, se é esse valor, está aqui, pague a sua dívida, seu problema foi resolvido. A sua preocupação é paralisada naquele momento. Então aquela mulher não tem mais do que se preocupar. Essa mulher, ela teve a sua necessidade temporária, imediata, resolvida. Naquele momento que ela resolve a sua dívida, ela volta para o homem de Deus. Glória seja dada ao Senhor. O texto sagrado não permite toda esta narração, mas os seus versículos, eles foram registrados somente o suficiente para que nós possamos compreender. Então olhe como que Deus opera. A questão não está em Deus. A limitação da bênção, a limitação daquilo que você pede para Deus, não é Deus que decide a quantidade do que vai fazer ou vai te dar. Sou eu e você que limitamos a bênção de Deus. Sou eu e você que, por conta de qualquer coisa, bloqueamos a ação de Deus na nossa vida. Note que Eliseu trata disso. Então ele diz: deita azeite em todos os vasos, mas o que fica cheio, você separa. Você vai usar em um momento específico. Os primeiros vasos que o azeite entrou neles, você paga a sua dívida. Olhe para cá em nome de Jesus. E você que está ouvindo a palavra de Deus aí, o que você quer de Deus aqui nesta noite? O que você veio buscar de Deus aqui nesta noite? Qual é o desejo do seu coração nesta noite? Não fique culpando, não fique dizendo que se Deus quiser Ele faz, e se não quiser Ele não faz. Pelo contrário, Deus quer fazer. A pergunta é se você quer dar liberdade para Deus fazer. Olha o que acontece em Marcos capítulo 9. Tem um pai chorando, porque o seu filho tem um problema mental. E ele diz para Jesus: olha, eu trouxe meu filho, porque quando o demônio pega nele, ele quer se matar, ele se joga no fogo. E eu pedi aos seus discípulos para orar pelo meu filho. Eles oraram, mas o problema ainda continua. E eu gostaria que tu fizesse alguma coisa. Jesus olhou para ele e disse assim: e você crê naquilo que está pedindo? O homem entrou em desespero. Ele percebeu que o maior problema
não era a doença mental do seu filho. A maior doença estava dentro daquele homem e ela se chamava incredulidade. Glória a Deus. E naquele momento ele começa a chorar, e chorando ele se recupera, ele confessa o seu pecado, e diz: mestre, eu não creio, mas ajuda, socorre-me, porque eu não posso voltar para casa sem a bênção do meu filho, ajuda-me a crer. E Jesus naquele momento abençoou aquele homem, porque ele foi verdadeiro, ele foi sincero, e ele confessou que tinha uma necessidade, mas não estava em condição de crer naquela operação que ele estava ali desejando de Deus. Eu volto de novo no azeite, nos vasos que somente receberam o azeite para suprir aquela necessidade imediata. Quantos vêm assim na presença de Deus? Quantos que se apresentam diante de Deus apenas porque tem um problema, porque tem uma dificuldade? A forma como nós se apresentamos e a forma como nós pedimos para Deus é errada. Queridos, Deus não quer somente resolver o problema que você trouxe diante dele nesta noite. Deus não quer simplesmente tirar a dor que você está sentindo. Deus não quer simplesmente abrir uma porta. Isso para Deus não é problema. Para Deus nada é impossível. Deus quer resolver o problema que você tem. Deus quer entrar com providência nessa situação que está afligindo o seu coração. Mas olhe para o teu irmão, não toque nele e diga assim: ele quer fazer muito mais além do que aquilo que você pede, do que aquilo que você deseja. Ela pagou a dívida com os vasos que receberam azeite. Ela pagou a dívida, sua necessidade foi suprida. Mas o versículo de número 7 diz: olha, agora você pagou a tua dívida? Paguei. Estás feliz? Estou. Tenho mais para te dizer. Deus não me trouxe para o reino norte somente para resolver um problema que você está passando nesse momento. Deus me trouxe aqui para resolver o seu problema de uma vez por toda. Aleluia. Deus me trouxe aqui para definitivamente você nunca mais chegar nessa situação que você chegou. Nunca mais alguém vai ameaçar pegar os seus filhos novamente. Nunca mais você vai sofrer pela dívida. E ela pergunta: como assim? Eu estou agradecido, paguei a dívida, homem de Deus. Aí Eliseu mais ou menos diz assim para ela: e agora? E amanhã? Como você vai viver? Como você vai comer? A dívida está paga. Sobrou alguma coisa? Não sobrou. Ela diz: Eliseu, só deu para pagar a dívida. Eliseu diz: você é que pensa. Lembra do vaso que eu pedi para você separar quando ele tivesse cheio? Então, agora é a hora. Pegue os vasos cheios e venda todo o azeite e você viverá do resto. Aleluia. Mas eu não quero parar aqui. Candarabachúria. Aleluia. Eu sempre vou contra esse tipo de atitude tacanha, pequena, essa atitude que quer condicionar Deus por aquilo que estamos sentindo. As pessoas vão na presença de Deus, mas são precipitadas, porque recebe um toque, porque recebe um sentimento da presença de Deus, já ficam felizes, já se levantam, já se sente abençoado. Igual a mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, saiu virtude. Quando saiu virtude, ela quer sair de mansinho. Jesus diz a ela: onde você vai?
Aonde você vai, pode parar. Só saiu virtude. Você não está curado ainda não. Você precisa receber mais para que este problema seja resolvido. E quando ela confessou que tocou em Jesus, Jesus Cristo disse: agora sim, vai em paz, a tua fé, ela te salvou. Do que o Senhor está falando, pastor? Sabe o que eu estou falando? Você não deve se preocupar apenas se Deus vai resolver esse problema, se Deus vai entrar com providência no filho que você nesta noite veio interceder por ele. Não se preocupe com isso. Sabe o que você precisa entender? Que Deus quer resolver todas as situações aqui neste lugar. O que você precisa entender é que Deus quer dar um basta nesse negócio. Só quem crê, levante a mão. Deus quer dar um basta. Deus quer dar um ponto final nessa situação. Eu disse em algumas mensagens atrás: eu sei que você vai chorar, eu sei que você vai sofrer, mas você vai sofrer e chorar por outro problema, porque Deus quer dar um ponto final nesta noite. Deus quer dar um basta nesse negócio. Mas para isso, você não pode ser um crente, você não pode ser um vaso que somente fica feliz porque Deus esborrifou em você um pouco de azeite. Você tem que dizer para Deus: eu não quero ser esborrifado não. Mete óleo nesse negócio. Mete óleo nesse negócio. Deus, começa a me encher, Senhor. Eu já senti tua glória, então começa a encher. Se é de baixo para cima, ou se é de cima para baixo, eu não sei. Eu só sei que quero sair cheio daqui nesta noite. Quem crê nisso, levante a sua mão. Em nome de Jesus Cristo, Deus quer te encher. E eu então encerro. Como seria bom se nós aqui e você que está assistindo fosse esse vaso que Eliseu diz: separe os cheios. Olhou para cá, diga amém. Todos nós seremos abençoados. Quantos estão alegres por isso? Eu não estou. Eu não quero ser só abençoado. Eu quero sair daqui hoje dizendo: de uma vez por todas eu venci. E o Espírito Santo está dizendo hoje aqui: separe os vasos cheios. Porque todos que tiver cheio, faz assim comigo: nunca mais a sua família será atacada. Nunca mais você vai ser ameaçado. Nunca mais você vai ser afrontado. Levante a mão se você estiver em casa. Levante a mão se você está aqui. Porque a torneira de Deus abriu. A torneira do azeite abriu. A torneira do azeite abriu. Aleluia. Diga aí, você está de máscara. Você está de máscara, mas diga por baixo dela: Deus, enche, diga enche. Enche, 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 enche Deus, enche Deus. Eu não quero só sentir chilique. Eu não quero só sentir arrepio. Eu não quero sentir que eu estou voando. Eu quero ser cheio nesta noite. Os vasos cheios serão separados para um milagre nesta noite. Os vasos cheios estão sendo separados porque tem milagre para a sua vida. Aleluia, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levante as tuas mãos, porque o tempo de programa aqui está encerrando. Aleluia. Oh glória. Eliseu foi no Reino Norte. Tem muita gente que não quer ver você abençoado. Tem muita gente que, se depender dele, você não dá nem um passo para frente mais.
Aliás, se depender de algumas pessoas, você não vai andar para trás. Elas vão derrubar você de onde você estiver. Então eu quero que você seja um profeta agora. Diga para essa pessoa que está na sua casa, diga: o meu Deus, se você deixar Ele te encher, Ele vai fazer um milagre. Faz assim, ó, além de tudo que você imagina, Ele vai fazer um milagre na sua vida hoje. Eu estou vendo gente chorando, quebrantada. Uracaia Shai. Oh, glória! Seja dado o nome de Jesus. Aleluia! 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 Deus está me dizendo que está enchendo o vaso aqui nesta noite. Jesus está fazendo uma obra aqui agora. Oh, vontade de tocar em alguém, mas não podemos. Aleluia. Ei, recebe a palavra profética aí. Você não vai viver debaixo de uma maldição. Não me importa se você está no Reino Norte, está afastado dos caminhos do Senhor, se afastou de Jerusalém. Deus está à tua procura. E eu espero que você esteja sentado nesse sofá. Eu espero que você esteja receptivo, porque o profeta de Deus nesta noite saiu de Jerusalém para visitar todos que estão no Reino Norte e para profetizar uma noite de milagres sobre as nossas vidas. Levante a sua mão. Deus e Pai, Deus e Pai, nunca mais os vasos cheios serão ameaçados novamente. Nunca mais. Este culto, ele não está sendo um culto apenas útil. Esse culto, ele será um culto que vai marcar, já está marcando a vida de muitos. Oh, aleluia. Tu não quer somente resolver um problema paliativo. Tu não quer somente resolver uma situação temporal. Resolve hoje e volta amanhã. Aleluia. Hoje passa a dor e amanhã ela volta a doer novamente. Não. Eliseu disse para aquela mulher: vai e vende do resto. De pobre ela passou a ser milionária. É assim que o Espírito de Deus, ele vai fazer nesta noite. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais vai chorar por essa situação. O Senhor te exaltará, o Senhor te ajudará, e o Senhor fará com que tudo na sua vida seja abundante, em nome do Senhor Jesus. Só quem crê, levante a sua mão e adore a Deus com alegria. A todos que estão nos assistindo, o Senhor Deus vos abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus seja com todos, desde agora e para todos sempre. E a igreja do Senhor diz comigo: amém. E a paz do Senhor seja convosco. A paz do Senhor seja convosco. E a paz do Senhor seja convosco. Shalom Adonai. Glória.